todos. Este é mais um programa do LaboCast, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Hoje nós vamos discutir um tema muito polêmico, que é a ciência na prateleira. E para isso eu vou chamar aqui os meus colegas pesquisadores do grupo da crise do amadurecimento na contemporaneidade, que é a Paula Lobo, a nossa psicóloga e correspondente em Nova York, e o nosso filósofo e psicanalista Ricardo Prado, para participar aí nessa reflexão. E eu sou a Danite Pondé, eu sou psicóloga e psicanalista. Todos nós, gente, fazemos parte, como eu falei para vocês, do grupo de pesquisa A Crise do Amadurecimento na Contemporaneidade. Isso significa que nossa reflexão vai além daquilo que manifestamente a gente percebe, né, que é manifestado através dos comportamentos. Então, uma descrição sobre aquilo que a gente vê e observa conscientemente, mas também a gente adentra aí numa reflexão a respeito dos sentimentos, das disposições e das necessidades inconscientes, né, naquilo que a gente, no fenômeno que a gente está analisando. E hoje nós vamos estar analisando a ciência na prateleira, o que já indica que nós estamos entrando aí numa ideia, né, de ciência por demanda, né, num mercado de demanda e oferta. Ou seja, a parte daquilo que nos confere, ou nos aporta aí uma utilização, né, importante, a ciência ela está dentro de um mercado, né? E esse mercado ele tem os seus próprios interesses, né? E que estão em sintonia com determinadas demandas. Então tem as questões financeiras, né? As questões de quem ganha, né? As questões de quem vai dominar a interpretação sobre o que está acontecendo. Então, isso me chama a atenção, eu acho que esse é um ponto para a gente discutir, e uma das coisas que me fez pensar, e a gente chegar na conclusão né, na iniciativa de estar colocando esse tema aqui, foi justamente uma notícia na Folha de São Paulo, já há algum tempo, em que eu encontrei aí na manchete, né, a ideia da transexualidade, né, ser explicada geneticamente, né? Então, essa busca por essa explicação genética foi uma das, entre tantas outras coisas que a gente tem conversado, né, foi uma das coisas que também me chamou a atenção, né? E a gente entende aí que essa busca genética ela atravessa uma série de fenômenos, né? Já atravessava as questões da homossexualidade, agora da transexualidade, atravessa nas questões do autismo, atravessa em muitas outras questões, né? Na psicologia positiva, né? A ideia de números para respaldar uma psicologia da felicidade. Então, assim, iniciando um pouquinho nesse cardápio aí, abrindo aí para vocês. Deixa eu colocar olá, Danite. Oi, Paula. Deixa eu colocar um ingrediente a mais nesse cardápio, que me parece que nesse conjunto de fenômenos sociais atuais, em que, por alguma razão ainda desconhecida, se faz uma busca incessante por rótulos identitários. A ciência parece ser uma fonte, digamos, confiável, de ofertas, de rótulos verificáveis, para que não haja discussão sobre a verdade ou a mentira daquela tal identidade buscada. Eu acho que esse é um ingrediente importante aí
faz com que a ciência vá para a prateleira e que todos os supermercados que vendam produtos ligados à ciência queiram muito os produtos advindos da ciência. E aí, complementando, né, Ricardo e Danite, né, bom dia. Você está falando dessa necessidade aí, de alguma forma, né, de criar um label para as pessoas, né, para as pessoas diminuírem a sua angústia, e de fato agora eu sei o que eu sou, né, eu sou um autista, eu sou um deprimido ou qualquer outra coisa, e fala também, né, de uma necessidade de controle, de uma necessidade da gente tentar, ou pelo menos da gente achar, né, frente a essa vida aí cheia de contingência, que a gente não tem controle, né, de muitas coisas, como é que a gente navega nisso, né? E aí, voltando, Danite, a questão que você estava falando, né, até você pegou essa matéria da Folha de São Paulo, do GEM, né, da transexualidade. Eu estava lendo outro dia, né, no New York Times, uma matéria por conta dessa questão da violência nas escolas, né, e desses ataques, enfim, que muitas vezes as pessoas entram atirando de uma forma brutal, né, nas crianças, professores, etc. Isso, inclusive, aconteceu também no Brasil, né, tem acontecido em alguns casos, onde se ressurgiu, se retomou uma discussão que já foi levada há um tempo atrás aqui nos Estados Unidos com relação ao gene da violência. É uma tentativa de mapear esse gene da violência como se isso fosse uma possibilidade para que você conseguisse, de alguma forma, mapear quem seriam as possíveis pessoas que, em algum momento, podem se comportar de uma forma e que você poderia mapear isso e exercer algum controle sobre sobre um ato desse que é tão complicado, né? E que faz parte, enfim, da nossa sociedade. E uma coisa interessante nessa questão é que se chegou a uma conclusão, né, eu estava lendo essa matéria, que não tem como, né? Existem marcadores genéticos de violência, supostamente, né, de agressividade, mas isso não quer dizer nada. O ambiente, como esse gene se expressa, é muito mais poderoso do que o próprio marcador genético. E aí, inclusive, deram um exemplo de dois gêmeos, onde eles acharam esse marcador genético e que faziam parte de uma gangue, mas também acharam esse marcador em vários budistas, enfim, que praticam a paz e o amor e etc. e tal. Então, chegaram à conclusão que isso não significa nada, né? Paula, é verdade, né, que, na verdade, a gente fica pensando, né, e o Douglas Murray, naquele livro A Loucura das Massas, vai falar bastante bem, apropriadamente a respeito disso, a ideia de que essa busca, né, desenfreada por algo da ordem do inato, né, que seria o genético, né? O genético você não tem nenhuma responsabilidade sobre ele, né? O genético é um dado determinista, né? Então ele vai chamar isso, eu gostei bastante da expressão que ele usava, né? Que ele vai falar assim, essa ideia do hardware, né? Apostar num hardware é muito mais, talvez, apaziguador, como você falava, né? É muito mais controlador, é muito mais... e, portanto, apaziguador por causa disso, né? Porque você fica isento de refletir, isento de julgamentos, né? Você não é passível de transformação ou mudança, né? Então, esse determinismo do hardware, né? Quais são os limites desse determinismo do hardware em oposição ao software? É como ele coloca, né? Que é a ideia de aquilo que você pode eventualmente escolher ou aquilo que você eventualmente pode, na verdade, ter outro tipo de situação ambiental, por exemplo, como algo proporcionador, né? Algo favorecedor daquela tendência, né, do hardware. Ou seja, na verdade, isso daí faz a gente pensar sobre a necessidade, né? A necessidade da busca
pela genética, de determinismos como asseguradores, né, gente? Para escapar da angústia, como você falou. Gostei, Paula, escapar dessa angústia, né? De estar envolvido em, né? E ter que fazer alguma coisa em relação a isso, refletir, né? E acho que tem um aspecto também político, né? Às vezes a gente define o inimigo político, quase sempre, né? De forma bastante imaginária. E o modo como se monta a imagem desse inimigo político é que também vai dar para nós, em contrapartida, o modo como a gente deve, então, se posicionar para ter as armas necessárias na guerra. Tomando um exemplo de movimentos gays, acho que sobretudo norte-americanos, e tem alguns relatos sobre isso, de que faziam grandes apostas numa espécie de explicação genética. Por quê? Se o inimigo imaginar que a explicação não seja genética, o inimigo pode então dizer que tem algum tipo de escolha. Se há escolha, e se esse inimigo for uma espécie de conservador maluco, esse inimigo pode então dizer, você poderia não escolher. Né? Então, a aposta num gene é uma espécie de armamento político numa guerra contra um inimigo. Eu vou dizer imaginário, não que ele não esteja lá. Aliás, o imaginário sempre gera uma confusão. Imaginário não é sempre o mesmo que dizer que quando é imaginário a coisa não existe. Né? Imaginário é quando ele tem uma imagem. Né? Aliás, tem uma frase muito boa de uma psicanalista franco-italiana chamada Piero Lanier, que ela dizia que o grande risco é quando o perseguidor interno encontra o perseguidor externo. Né? Então, essas coincidências né, são nefastas, né? E talvez seja dentro de certos movimentos políticos identitários, seja a ferramenta mais que esteja à mão no momento tentar dizer que a sua maneira de viver é explicada geneticamente para que não corra o risco de que um inimigo um tanto amalucado, e como se diz, um tanto conservador, um tanto careta, queira dizer, então, que você poderia escolher de outra forma. Apazigua pelo externo, né? Dá uma brecada nesse julgamento externo, mas também apazigua, né, no que você está falando aí, o interno, né? Que a ideia, assim, não é porque é minha conveniência, ou não é porque é minha escolha, eu nasci assim. Não tem a dimensão histórica pode ficar um pouco de lado, todo aquele conjunto de complicações que é muito difícil da gente saber colocar isso em palavras, né? Aliás, a literatura humana tem aí alguns séculos para tentar dizer por que a gente é o que é, né? A obra do Werner Jaeger sobre como é que os gregos se tornam gregos tem lá, sei lá, 1000 páginas. Dá para colocar em uma porta, pode dar um vendaval, a porta não se mexe, né? Se colocar o livro lá para segurar a porta. Né? Então, assim, toda aquela complexidade que se faz para que o humano se torne humano, se você deixar de lado e dizer, é porque tem um gene, realmente facilita muita coisa. Fico me lembrando daquela do Sócrates, né, que dizia, só sei que nada sei. Né? E aí tem um cético do período helenístico, que eu não me lembro o nome, que ele dizia, nem sei se nada sei. Né? Agora... desculpa, termina aí, Ricardo. Não, diga, era só... Não, estava só, enquanto vocês estavam falando, estava fazendo uma reflexão, né, porque você está falando dessa questão da escolha, né? Se eu tenho um gene que me dá uma identidade, que você não pode contestar, eu não tenho escolha com relação a isso, não é uma orientação, não é uma opção, né? Uma vez até trabalhando em empresa, a CEO da empresa estava falando, sei lá, diversidade e inclusão, e aí ela sem querer falou opção sexual, e aí todo mundo foi em cima dela, e ela depois teve que se retratar, não é opção, né? Não é uma escolha, enfim. Mas estava pensando aqui que a genética, ao mesmo tempo em que ela permite isso, né? E aí, quando a gente pensa no gene da violência, não fui eu que fiz, né? O gene, foi o meu gene que fez, né, essa violência toda. A genética, ela também te dá uma opção, né, escolhas que são bastante complicadas, né?
ela coloca o sujeito nesse lugar de poder escolher, e aí eu estou pensando aqui em questões de mapeamento genético, por exemplo, né, das tecnologias novas que surgiram, e eu estava lendo um pouco a respeito, né, sobre os tratamentos genéticos para doenças, né, enfim, muitas vezes doenças degenerativas, onde estão se fazendo muitos estudos, né, e uma tecnologia relativamente recente, tem uns 10 anos, chamada CRISPR, que você pode fazer a edição do DNA, né, que eles chamam da edição do bebê, inclusive teve há 3 anos atrás, né, a primeira edição de bebê que aconteceu, de um cientista chinês, que ele foi até preso e agora recentemente foi solto, onde ele fez a edição de 3 embriões, né, e essas crianças estão aí vivendo. Ele queria que elas fossem imunes ao vírus do HIV, mas ele fez de uma forma, enfim, isso ainda não está aprovado, é uma tecnologia que ainda está se estudando. E aí a sensação que eu tenho é que você abre assim, uma verdadeira caixa de Pandora, né? E é assim, é show de horror. Tem um lado que é maravilhoso, né? Quando você pensa, eu comecei a ler e falei, poxa, que bacana, né? Como a ciência é legal e como que, né, traz uma série de avanços que, a princípio, eles podem ajudar muito a vida das pessoas. E você fica pensando, né? O mundo é um lugar de bom senso, né? Onde as pessoas vão utilizar isso de uma forma que seja benéfica, né, para a humanidade, mas aí você começa a ver uma série de questões, né, éticas, de questões até filosóficas, etc., ligadas a isso, que são bem complicadas, né? Não, isso que você está falando, você está falando uma coisa tão importante, que são os usos da ciência, né? Como se utiliza a ciência, né? E a gente não pode deixar de resgatar que um dos usos mais pérfidos da ciência se deu com Hitler, gente. A mentalidade eugenista. Então, a genética ampara, né, formulações políticas das mais autoritárias, das mais excludentes, das mais eugenistas, né? Então, se tudo está no gen, né? Então, o ser humano não tem alma, ele tem genética, né? Ele tem genética, e se a genética é assim determinista, então nós podemos acabar com aqueles que não servem ou servem para fornecer, sei lá, outra coisa, mas que não servem nesses marcadores. Então, assim, é muito... Isso que você está falando, Paulo, eu acho que é uma das grandes questões, né? As questões éticas do uso da ciência. E aí até... eu acho que... E a ciência tem no complicante de que ela é uma coisa na placa de Petri, né, dentro de um laboratório, e ela é uma outra coisa quando escapa do laboratório e vai se transformando em discurso. Né? E quando ela chega nesse nível de discurso, ela pode, por exemplo, se transformar numa religião, uma religião com os seus totens e os seus tabus. Quando a Paula estava falando sobre a pessoa ter levado uma bronca aí porque falou orientação, né, qualquer sistema precisa criar o seu dicionário daquilo que pode ser dito, daquilo que não pode ser dito, né? Então vai ganhando um corpo de ritos que vão se assemelhando a uma espécie de religiosidade, né? Tem o sagrado e o profano. Então eu acho que essa distinção também é importante daquela ciência que faz uma pesquisa que pode concluir algo muito pequenininho para algo que, quando escapa do laboratório, dá uma compreensão global dos acontecimentos do mundo. E aí, pensando um pouco, né, Ricardo, nisso que você está falando e no que a Danite estava trazendo com relação a essa questão de escapar do laboratório e até essa questão assim, de eugenia, enquanto eu estava lendo a respeito desse assunto, eu me lembrei do filme, né, Danite, que você chegou a comentar dentro das nossas discussões do Gattaca, porque na hora que eu estava lendo o que está acontecendo, eu falei, gente, Gattaca já chegou, já está aqui. Né? Tô trazendo isso porque eu vi uma matéria que saiu no Business Insider que eu fiquei assim, muito impressionada com a bizarrice da coisa, né?
E a matéria falava sobre um casal, na verdade fala sobre uma subcultura, praticamente, que existe aí principalmente no Vale do Silício, né, nessas empresas de startup, enfim, de tecnologia voltada para essa questão genética, onde, além de estarem investindo muito dinheiro nessa questão de você poder manipular o gene e fazer seres humanos melhores, né, o transhumanismo aí, de você poder melhorar o ser humano, né, esse casal, e além desse casal tem várias outras pessoas, inclusive o Elon Musk, dentro desse movimento, que é um movimento chamado pró-natalista, onde as pessoas estão chegando à conclusão de que a natalidade está caindo, principalmente nos países mais desenvolvidos, e que isso vai, de alguma forma, matar a cultura, tem uma visão um tanto catastrófica com relação a isso, então que as pessoas precisam ter bebês nesses países, de preferência, isso eu falando, né, lendo a matéria, pessoas inteligentes, que tenham genes bons e que possam reproduzir bons seres humanos, né? E aí você vê das teorias mais loucas, né? O Elon Musk, me parece que ele tem já 10 filhos conhecidos, não sei se ele tem mais por aí. E esse casal especificamente, que eles se chamam The Colliners, sei lá, é Malcolm e Simone Collins, eles têm na cabeça deles que eles vão ter 10 filhos ou 13, sei lá, 10 ou 13, uma coisa assim. Se cada filho deles tiver de 10 a 13 filhos, eles fizeram uma conta que em tantas gerações eles vão conseguir povoar o mundo. Mas a grande questão, na verdade, assim, além da loucura absoluta deles, e que não é uma loucura só deles, tem a questão de que eles estão, de alguma forma, tentando manipular o gene dos filhos. Né? Então, eles procuraram uma empresa que se chama Genome Prediction, que é uma empresa nos Estados Unidos que usa uma tecnologia que se chama PGT, que é uma tecnologia de você fazer como é que fosse? Você faz uma triagem do embrião, né, de embrião que é criado através da fertilização in vitro. E aí você vai lá e a empresa te promete que você pode olhar a questão de saúde mental, ver esquizofrenia, ver bipolaridade, tendências de humor, etc. e tal. Então essa pessoa foi lá, né, essa tal dessa Simone, olhou lá, pegou, né, fizeram os embriões, e eles estão selecionando os embriões dos filhos por essas questões, né? E aí, inclusive, por exemplo, ela viu que tinha um embrião que tinha lá um gene, supostamente, do autismo, ou uma predisposição para o autismo, não sei nem como falar isso, né? Porque eu acho que isso não existe. Mas a empresa promete isso, eu entrei no site da empresa e está lá, anunciando claramente como se fosse um produto. E aí o terceiro filho deles agora que nasceu, que foi o primeiro que eles manipularam, que se chama Titanus Invictus, ele foi, ele é supostamente um embrião, o melhor embrião que ela poderia ter, né? E aí, assim, para mim isso fica uma questão, assim, incrível, né? Então vai poder ser astronauta, né? Que nem o caso de Gattaca, né? De Gattaca. Como é que vai poder ser o astronauta, né? Então, e é curioso, a humanidade dá volta e fica caindo nas mesmas armadilhas, né? Aquele sujeito que tinha um bigodinho estranho pensava algo assim, né? De que, não é? Sim, então, sim. Isso é um projeto eugênico, né? É um projeto eugênico. O nazismo não só matou, na verdade, judeus, ciganos e outras populações aí, mas basicamente nessa fundamentação eugênica, né, eram os judeus e os ciganos, né, porque negros não tinham, né, para ele poder fazer isso, mas também da própria nação, né, esquizofrênicos, pessoas com síndrome de Down, todos esses que eram considerados deficientes, né, seja no que for, genética, mas com esse amparo genético, né, eles foram
assassinados também, né? Ou seja, esse é um movimento circular, né? E que não acontece também. Esse movimento circular, isso que você está falando, Ricardo e Paula, isso que vocês estão falando aí, não é só um movimento circular que tem a ver com a genética, mas agora eu acho que a própria neurociências também, que é o outro lado, né? É o outro lado desse amparo aí, tudo é cérebro, tudo é cérebro, tudo é cérebro, também está fazendo com que procedimentos desconsiderados, né? Quer dizer, retirados, né, de utilização na psicologia, na psiquiatria, comecem novamente a ser utilizados, porque se tudo está na cabeça, então eu posso fazer tratamento de choque. Se tudo está na cabeça, eu posso retirar um pedaço do cérebro. Se tudo está na cabeça, eu posso estimular a cabeça, né? Então, todos esses procedimentos retomam com força total na psiquiatria. Então, você vê como é circular, né? Então, você vai para uma... É verdade, eu estou me lembrando aqui disso, né, Danite? A gente não sabe. Estou me lembrando das... A gente nunca saiu disso. Nunca saímos, né? Estou me lembrando daquelas medições de crânio que se fazia, ciência do acho que é Lombroso, o nome do italiano, que media crânio para saber se o sujeito era violento ou não, fazia craniometria, né? Isso é século XIX, né? Que muitos começa a rodar médicos, em círculo. Muitos médicos nazistas, gente, se especializaram em fazer esse tipo de medição, né, para poder provar o porquê que os judeus eram sub-raça e etc, né? Agora, então... E vai conduzindo também para uma outra situação na qual, se a ciência, ou a pseudociência, ou o discurso científico ideologicamente orientado, se este saber, ele é o como se fala isso quando você afiança alguém? Ou é o fiduciário, talvez, destas construções, implica imediatamente que não se possa fazer nenhum questionamento à chamada ciência, que passa a ser, então, uma espécie de divindade. Né? Eu estou pensando aqui no mal-estar causado quando o DSM-5 surgiu e a pessoa que estava à frente do DSM-3 e do DSM-4, que é o Alan Francis, ele apareceu em público para dizer que aquilo era um show de horror e que quase todos os diagnósticos que apareciam, esses números inflados, era porque o manual estava equivocado, né? Então, o sujeito que estava lá na cabeça do manual, que é uma espécie de Bíblia, para se ofertar os rótulos necessários, ele diz, isso aqui não serve. E mais do que isso, um outro ainda, o Thomas Insel, que era o presidente da agência americana responsável para receber os pedidos de pesquisa de medicações vinculadas a supostas aos rótulos de nosologias, aos rótulos nosológicos de doenças. O Thomas Insel chegou a dizer que o DSM-5, de certa forma, ele já teria nascido morto, porque o órgão que ele chefiava, algum departamento dentro, acho que do CDC, enfim, não iria mais aceitar pedidos de patente de medicação que não tivesse um marcador biológico muito evidente relacionado às chamadas doenças mentais. Ou seja, o DSM não vai encontrar esses marcadores, ele não consegue encontrar esses marcadores, portanto, ele nasce morto. E mesmo nascendo morto, ele ainda é o fiduciário de uma série de ofertas de rótulos disponíveis no mercado. Porque fazer a crítica está proibido. Desculpa, eu acho que eu cortei tua fala, esse teu finalzinho. Não, aí. Era só esse finalzinho, de que, então, portanto, fazer a crítica de procedimentos científicos, que é a base para que a ciência avance, né, fazer a crítica dela, também se torna proibido porque coloca em risco identidades. Pois é.
mas assim, é uma ideia pautada num determinismo muito, muito que parece estável. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A ciência se promete no seu determinismo, né? Ela parece estável, parece que aquilo é a verdade, né? Sendo que, se a gente olhar historicamente, né? O Ricardo estava falando, né? Se joga fora toda a história, gente, se achava alguma coisa a respeito da posição do Sol e da Terra, o status da Terra, o status do homem, o status... E isso vai mudando conforme a pesquisa científica ela vai chegando a algumas outras conclusões, ela vai continuando na sua... O que é uma coisa boa, né? Mas, no momento que ela está naquele contexto, ela se finca, né? Ela se instaura como uma autoridade diante da qual a gente não pode se colocar, né, se confrontar, né? A gente não pode confrontá-la, né? A gente vê que nesses mandos e desmandos da genética, nós estamos, né, lendo um livro da Rapicracia, onde geneticamente se pretende dizer que 50% da felicidade depende da genética. Algo de uma ordem tão... Quer dizer, logicamente que para nós a felicidade continua algo de uma ordem ainda... a gente sabe quando o fenômeno acontece da felicidade, quando a gente experimenta a felicidade, né? A gente sabe disso, né? Mas a felicidade como um todo, essa coisa felizes para sempre, finalmente Hollywood venceu, né? Essa história, né? Esse conto de fadas, e foram felizes para sempre, né? Viver eternamente como os Teletubbies. Exato. Mas é curioso, né, Danite? Porque, na verdade, assim, não tem comprovação científica nenhuma, né? É curioso como a gente, ao mesmo tempo, né, fala, ciência, né? Mas, assim, isso que você está falando é uma pseudociência, né? Essa questão do 50% da felicidade. Mas super bem vendida! Mas super bem vendida! Essa daí... Paula, está mais na prateleira do que se possa imaginar, né? A psicologia positiva trabalha com esses dados, com esses pseudodados retirados, ninguém sabe de onde, como é que eles podem, como eles podem ter esses dados, uma vez que os dados são feitos através de questionários para uma amostra X muito pequena, né? Da população, com perguntas absolutamente clichês, né? E muitas dessas perguntas, por exemplo, funcionários, como que você se sente feliz na empresa? Me diga lá se algum funcionário vai responder, não, eu não sinto. Você aquele que quer meter o pé na porta para ir embora. Sim, eu acredito na minha empresa. Quer dizer, Ricardo? Não, só aquele que quer meter o pé na porta para ir embora, né? Aí pode dizer a verdade. Mas eu estava ouvindo até, porque quando você pergunta para quem é sério e de fato está fazendo ciência, é óbvio que a pessoa não comprova nada disso, né? Outro dia você estava até comentando, Ricardo, com relação ao projeto Genoma, né? Que tinha essa expectativa de que ia se achar e que a gente ia ter mais certezas do que dúvidas, né? E outro dia eu estava vendo uma cientista do projeto Genoma falando, praticamente era filha, o mundo é muito complexo, né? Assim, o que a gente tem estudado, assim, ainda requer muito estudo, né, com relação a essa questão da genética, né? E tem fatores que a gente não controla, principalmente que a gente não sabe como é que as coisas acontecem, né? Mas é curioso como que o mundo, de certa forma, abole essas questões, né? Isso eu não escuto, né? E se tem alguém dizendo que a felicidade é 50% genético e que eu posso seguir atrás dessa felicidade, ela está totalmente na minha mão, eu acredito e vou, e embarco nessa canoa furada. Existe um campo todo aí, né, de estudos de genética que eles chamam de epigenética, que é justamente a exposição do gene a tudo que circunda, e aí você vai ter caminhos diferentes, né? Agora,
para aceitar esta indeterminação das coisas, exige um elemento que é faltante, que é a tal da maturidade. Ele é faltante. Porque para assumir que as coisas de fato são bastante indeterminadas, é preciso tirar o chapéu de alumínio da cabeça e aguentar o fato de que talvez a gente não saiba mesmo das coisas e que elas vão acontecendo por caminhos que a gente não tem controle sobre eles. E é curioso. Não fala aí, Danite. Só para complementar, assim, porque realmente estava faltando esse elemento, né? Porque estávamos descrevendo, né? Que nem o DSM descrevendo aí a situação que nós estamos vendo, mesmo que refletidamente, mas assim, essa ideia, né? De que o Winnicott tem uma frase muito boa, né? Ele fala assim que depressão é saúde, né? E aí todo mundo, uau, né? E foi o motivo pelo qual me levou a estudar Winnicott, né? Porque eu achei assim, um cara que vê saúde na depressão é um cara que entende natureza humana, né? Quer dizer, ele tá saindo fora dos determinismos patológicos, da patologização, para enxergar algo maior, né? E essa ideia de tolerar, né? Porque a depressão significa, né? A ideia de um conflito entre sentimentos internos, né, do bom e do ruim, que é um pacote, assim, é um caldeirão que nós todos vivemos embebidos. Então, temos dúvidas a respeito do mundo, né, quando chegamos, né, quando alcançamos o desenvolvimento maturacional, né, a gente tem dúvidas sobre o outro e tem dúvidas sobre si mesmo, porque sabe que está nesse caldeirão, então sabe que o outro também tem que estar nesse caldeirão. Então, quem faz ciência não é um abstrato. Ciência é feita por homens. Os usos da ciência são feitos pelos homens. Então, nós temos esta dimensão. Qualquer produção cultural, qualquer coisa feita pelo homem, é feita pelo homem. O homem tem sua natureza. E a sua natureza é uma natureza onde a ambivalência em casos de saúde, né, elas precisam ser contempladas, elas precisam estar sendo encontradas, né, elas estão existentes no pacote equacional da ciência, né? Então, nesse sentido, para tolerar a dúvida, conferir dúvidas à ciência precisa de maturidade, né? Porque senão você adere e acontece. Você adere sem crítica. Aí você perde tudo, né? Eu me lembro de um dos filósofos, desculpa, Paula, eu me lembro de um dos filósofos da ciência assim, relevantes, se chamava Karl Popper, e ele dizia que um critério para saber se algo é científico ou não é a possibilidade dela ser falseada. Se uma proposição não for falseada, se ela não puder ser falseada, ela é religião, ela não é ciência. Né? Então, acho que falta ler Karl Popper novamente. Mas parece que nesse mundo, né, com um declínio aí de religiões e etc., parece que a gente está precisando de algumas certezas, né? E num mundo muito pouco amadurecido, né, se a gente olhar aí pela teoria do amadurecimento, né, as pessoas estão precisando realmente de certezas e às vezes até brincando aí, de certa forma, eu fico pensando, com a questão da natureza humana, né? Eu fico pensando a respeito de o quanto o self, né, essa ideia, né, da cultura terapêutica, né, que o Lasch vai falar para nós, já um livro já de 1970, né? Ele já falava sobre essas consequências, né? Sobre essas questões, e essa inflação, né? Esse ego inflado do self, né? Então você coloca o self para decidir tudo. Como eu não consigo decidir, porque eu tenho que decidir muito precocemente sobre tudo, eu tenho que saber sobre tudo, eu tenho que reagir a tudo, eu tenho que saber quem eu sou. E eu tenho todas as escolhas, né? Eu tenho tudo, todas as escolhas, mas eu não sei. Pois é. É que nem eu, quando eu vou para uma magazine muito grande para comprar roupa, eu fico confusa, porque eu não sei o que escolher, é tanta opção
que me deixa muito confusa. Eu prefiro muito mais ir numa lojinha pequena, onde eu vou pegar a roupa que está lá, diminui a amostragem, diminui a oferta, aí eu consigo me situar e escolher. Mas quando a coisa é muito grande, isso me ultrapassa. Sim, também. Detesto ir para restaurante com cardápio imenso. Prefiro ir com cardápio pequeno. Dá preguiça. Eu falo, manda em mim. Alguém, pelo amor de Deus, escolhe para mim. Essas situações são bastante até pessoais e muito parece coloquiais, né, nesse sentido, mas, pelo amor de Deus, muita escolha traz confusão. E não só muita escolha. Escolha precoce traz confusão. Isso é teoria do amadurecimento, gente. O mundo só pode ser apresentado em pequenas doses. Então, quando são doses cavalares, ele decepa. Então, para poder controlar, para poder minimizar a angústia, eu dou na mão do outro. Eu dou na mão do outro, eu dou na mão da ciência. A ciência vai me dizer o que eu devo fazer. Mas vejam o empobrecimento que isso traz. Sim. Traz esse empobrecimento também, né, Danite? Mas eu estava aqui pensando, né? Porque realmente, assim, você viver nesse mundo não é muito simples, né? O mundo está cada vez mais complexo. Estou me lembrando aqui de um sujeito, aí pensando de novo nessa questão da genética. Estou tentando aqui, eu tenho aqui em algum lugar, mas já não me lembro mais o nome dele, né? Sam Altman, né, onde ele está tentando fazer embrião de célula-tronco. E aí isso vai permitir, né, além de você tirar a questão do sexo para a reprodução, né, que isso já é uma realidade, que homem com homem, possa ter bebê, você não precisa mais de uma mulher, né? Então, assim, as coisas vão... De alguma forma, as coisas que a gente conhecia também tem isso, né? O ambiente, ele cada vez mais, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, o ambiente vai cada vez mais também tomando uma forma, né, que ele vai tirando algumas fronteiras ou algumas coisas que você conhecia, né, e que aquilo passa a não ser mais uma realidade, né, que bebê é feito por um homem e por uma mulher que transam e esse bebê nasce, né? Agora não é mais assim, né? E pode ser ainda mais diferente, né, no futuro. Então, acho que isso também, de certa forma, gera uma ansiedade, né, e uma incapacidade, talvez, das pessoas poderem lidar com essas questões todas que vão surgindo. Olha, eu tenho para mim, só vou para falar uma última coisa aqui, da minha parte, e deixar o Ricardo também fazer a última colocação dele, a ideia, assim, de que quando a gente estava conversando outro dia, a gente falou, eu lembrei de um filme que é o Blade Runner dos anos 80, né, falava já que em 2019 a genética seria de uma ordem tão sofisticada que poderia fabricar os replicants, que seriam os clones para fazer alguns trabalhos, né? E aí todo o filme, né, ele vai adentrar no questionamento, porque os próprios replicants vão começar a se indagar e refletir, são tão humanos, eles acabam tendo tanta aproximação, identificação com os humanos, num certo sentido, que eles acabam também querendo refletir sobre a própria mortalidade deles, porque, de repente, sem que eles se deem conta, acaba o tempo deles como replicants, né? Eles morrem, né? Então, é uma questão, na verdade, o homem ainda em busca, né, da imortalidade. E os replicants, a genética, ainda, né, essa coisa do transhumanismo, né, ainda lidando com essa questão mortal, que é a mortalidade. Ricardo? E a humanidade, ela pode lidar com o vazio que se apresenta, ou pode tentar tapar. Quando ela opta por tapar o vazio, ela vai necessariamente em busca de alguma coisa que possa tapar, e o mercado está aí para oferecer
diversos produtos, inclusive produtos científicos, para tapar esse buraco. E eu acho que isso, de certa forma, ajuda a pesar na balança a favor da escola austríaca de economia, que fazia uma crítica à teoria do valor do Marx, dizendo que aquele papo da mais-valia, né, que dizia que os produtos tinham valor a partir da quantidade de tempo empregado para fazer um determinado produto, razão pela qual, então, os trabalhadores trabalhavam X e o restante era embolsado pelo capitalista, né, na ideia da mais-valia. Os austríacos diziam que não é o tempo, né, quem definia o valor de um produto, mas eram outras questões culturais, emocionais, afetivas, que davam valor a um determinado produto. Ou seja, se queremos taponar os nossos vazios, as nossas faltas, a gente vai até o mercado e com certeza vai ter alguma coisa na prateleira. Exatamente, é isso aí. Então, vamos ter que encerrar, gente, essa discussão sobre a ciência na prateleira. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Mais um programa aí do Labocast, né, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Obrigada, Ricardo, obrigada, Paula, e nos vemos com outro tema. Até lá!